Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus e nessa videoaula eu vou apresentar um pouco das funcionalidades do programa Keyshot. O Keyshot, esse que vocês estão vendo aqui, é um programa de renderização e visualização. Eu utilizo ele de preferência a outras plataformas, a outros softwares, porque ele é bem fácil de usar, ele é intuitivo e ele tem uma integração muito legal com o SolidWorks. Significa que eu posso pegar uma peça do SolidWorks que eu modelei e eu posso arrastar aqui para dentro e visualizar. Eu vou usar de exemplo para essa aula um modelo que eu consegui na internet, da GrabCAD, que é esse carrinho aqui da Fórmula SAE. Esse programa, a interface dele é muito interessante, muito intuitiva. Quando eu abro ele, ele já me dá aqui a vista principal com a peça no centro do espaço. E aqui eu consigo abrir várias janelas secundárias dele. Eu posso abrir a janela de projeto, que me informa sobre a câmera, propriedades dos materiais que estão assimilados aqui nas peças. Cena me mostra as câmeras da cena e também me mostra os objetos da cena. Nessa janela aqui eu posso selecionar um objeto, por exemplo, eu posso editar as propriedades dele, mudar a posição, editar os materiais que estão disponíveis no meu projeto. Quando eu venho aqui na aba de materiais, eu consigo alterar as propriedades dos materiais. Por exemplo, se eu clicar no material aqui, eu tenho as propriedades do material que eu selecionei aqui embaixo e ele tem muitas opções de customizar materiais, texturas, adesivos que eu posso adicionar também. Além disso, também tem a aba de câmera. A aba de câmera eu consigo adicionar ou retirar uma câmera. Câmera nada mais é que a vista que se eu adicionar uma câmera aqui, por exemplo, essa é a vista da câmera, que eu posso salvar essa vista aqui e sempre quando eu voltar para essa câmera, eu vou voltar para essa vista. Também temos opções de cena, né, de espaço, ambiente. Eu posso editar a iluminação, alterar a iluminação do objeto, das sombras e tudo mais. Iluminação também, outras opções mais avançadas de iluminação. As opções de iluminação, deixar ela mais realista, com mais sombras, mais reflexos. E também imagem eu consigo editar aqui o tamanho do recorte da imagem que eu quero, algumas opções de exposição e tudo mais, que são importantes também. Aqui na aba de projeto é isso. Nessa aba aqui estão disponíveis os conteúdos que você tem no software. Os materiais que você tem adicionados. Então aqui tem uma lista de materiais que você pode pesquisar: vidro, iluminação, tais, pedras e tudo mais. Então aqui tem vários materiais que são muito realistas. É simples de usar também. Para adicionar um material numa peça, basta clicar no material, arrastar para a peça e a peça já vai assimilar o material que você está escolhendo. Também os ambientes, também, né, as cenas, que cada painel desse aqui ele altera a iluminação, a forma com que o objeto central da tela vai ser iluminado. Enfim, o software disponibiliza uma biblioteca enorme de assets para serem utilizados nas cenas. Além disso, você pode também adicionar a sua biblioteca de texturas, de imagens e tudo mais. E aí, eu quero mostrar aqui como seria montada uma cena, por exemplo. A primeira coisa que eu faria seria colocar a iluminação no modo de performance. Nesse modo, eu consigo ter um maior número de quadros por segundo, porque ao invés do programa estar tentando calcular os raios, traçando assim, ele não se preocupa mais com isso e me deixa visualizar a peça de uma forma mais rápida e eu ganho uma agilidade aqui na hora de designar os materiais. Para designar os materiais, eu venho na aba de cena. Individualmente aqui eu tenho as peças que eu posso adicionar os materiais. Então, por exemplo, eu tenho a estrutura, eu tenho a suspensão, os freios, o powertrain e tudo mais. E aí cada peça, ela vai ter aqui o modelo que ela possui, né, o CAD dela, e também o nome que ela tem dentro do projeto. Isso aqui é interessante que no SolidWorks, quando você vai modelar, por exemplo, várias peças, faz uma montagem, as peças individuais elas vêm aqui, né, com o nome certinho da peça, e a montagem, por exemplo, vem nessa pasta maior, que incorpora todas as peças menores. E aí, para adicionar os materiais, eu vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui na aba de materiais e vou pesquisar por um material que eu desejo. Por exemplo, pneu, vou pesquisar tire e eu vou adicionar aqui, selecionar aqui o pneu que eu quero colocar e eu posso clicar e arrastar. Porém, o que está acontecendo aqui é que ele está colocando essa textura de pneu em mais objetos que eu desejo. Então, eu vou cancelar isso aqui. Eu vou tentar selecionar apenas os objetos que eu quero, que são os 4 pneus. Eu vou clicar no pneu que eu quero, segurar Ctrl, que eu quero uma seleção aditiva, né? Onde eu clicar, ele vai selecionar para mim todos de uma vez. Beleza. E agora eu vou clicar e arrastar para dentro aqui da caixa de cena. Beleza, tem os materiais adicionados. E aqui é um trabalho de formiguinha de pegar o material daqui, arrastar para cá, selecionar as peças individualmente e conseguir o resultado que você deseja. O software não vai fazer isso automaticamente para você. Isso é uma coisa em que
trabalhosa, né? É uma coisa bastante trabalhosa, porém você garante um melhor resultado visual porque você tem maior controle de qual o resultado que você quer, qual acabamento você quer numa peça. Por exemplo, aqui eu tenho a carenagem. Eu posso colocar uma carenagem um pouco mais rústica, sem tanto reflexo. Vou colocar aqui uma textura de pintura na carenagem. Aqui. E aí, por exemplo, eu tenho aqui uma pintura bem lisa, né? Uma bem acabada, mas vamos supor que eu queira reproduzir um efeito diferente. Então eu venho aqui nessa carenagem, clico com o botão direito nela, eu posso editar o material, clico aqui para editar material, ou então eu clico na textura no material da carenagem duas vezes aqui e ele já abre para mim aqui o material. Eu posso editar ele de várias formas. Posso adicionar um pouco de um aspecto mais áspero, roughness, aqui, então ele já me dá uma reflexão muito mais difusa, ou seja, reproduzindo uma pintura mais fosca, dá para fazer isso aqui, coloca ou um preto fosco ou um preto liso, né, com brilho. E tem vários materiais, tem materiais de metal, materiais de madeiras, né, vários tipos de madeira. Eu vou colocar aqui então o aço, né, pros tubos, para tubulação, colocar steel. E aí tem várias opções de aço. É interessante pesquisar aqui bem qual é o material que você quer utilizar. Aços texturizados, aços polidos. Nesse caso aqui eu gosto de usar o aço rústico, que é o aço rough. Achei ele aqui, eu vou clicar e arrastar para dentro da minha estrutura. E a estrutura já está aqui como se tivesse o aspecto áspero. E é interessante ir adicionando aqui os materiais da forma mais precisa possível, porque quanto mais parecido, né, forem os materiais que você está editando, mais parecido o resultado final. Além disso, a modelagem também é muito importante, porque para uma imagem desse tipo, ter um bom detalhamento aqui dos componentes, é interessante que a luz vai se comportar de uma forma mais realista. E esse é o resultado que é interessante de atingir com uma modelagem com bastante detalhes. Beleza, aqui eu vou continuar fazendo a texturização do meu objeto aqui. Para as rodas agora, eu vou querer adicionar uma textura nas rodas. Eu vou selecionar aqui a roda da mesma forma com que eu fiz com o pneu. Porém, eu estou verificando aqui que as rodas já estão catalogadas aqui na minha aba de cena, né, dos objetos, então eu posso segurar Shift, da mesma forma que eu seleciono uma coisa no Windows, né, e eu seleciono as 4 rodas juntas e posso adicionar um material nelas juntas. Então eu quero pintar a roda de preto aqui, eu posso colocar a pintura preta nelas. E lembrando que os materiais aqui é simplesmente uma denominação visual. O nome que o material tem, vamos supor, plástico azul. É claro que azul você pode mudar a cor. É claro que plástico pode se representar uma outra coisa, pode representar água, por exemplo. E você vai adaptando o material de acordo com a necessidade. O que vem pronto é só um guia, é só uma forma de você visualizar rapidamente mais ou menos o material que você precisa. Mas você pode ir a fundo e editar, por exemplo. Um pneu, por exemplo, ele fica sujo. Então também é interessante já colocar uma textura por cima dele aqui de terra, por exemplo, para dar maior realidade, se for o caso. Da mesma forma que a carenagem, que é feita de fibra de vidro, também é possível colocar uma textura por cima dela de fibra de vidro, de uma forma que ela fique com aquele aspecto, com várias fibras e ranhuras assim nela. Veja só que o aspecto fica inicialmente muito exagerado, mas aqui a gente vem alterando da forma com que preferir, adicionando, diminuindo um pouco a altura. E beleza, aqui o veículo já está mais ou menos do jeito que eu quero. Eu poderia entrar em muitos detalhes e ir adicionando materiais para cada pecinha individualmente, que é o que é feito para garantir um melhor resultado visual possível, mas para efeito da videoaula não seria interessante, né? Porque seria basicamente um trabalho de iteração aqui, de adicionar os materiais, precisar dos materiais e editá-los. O próximo passo é a iluminação e o cenário. A gente pode adicionar um cenário de fundo e colocar uma iluminação correspondente. Para o cenário de fundo, eu venho aqui no cenário, na opção de cenário, e posso adicionar uma imagem de fundo. Bom, de imagem de fundo eu escolhi essa aqui, e como eu já tenho um carro da Fórmula Sai atrás, vai servir de referência para iluminar esse aqui e para posicionar também na perspectiva correta. Então, aqui eu vou tentar posicionar ele da melhor forma. E eu posso também alterar a perspectiva da câmera. E aí, na opção de perspectiva, eu venho aqui e consigo alterar o valor dessa perspectiva, para tentar encaixar realmente com a foto original. Vamos supor que assim já está um resultado legal para o que a gente está tentando fazer aqui.
Como eu disse, o modelo do objeto também faz muita diferença. Poderia colocar o capacete do piloto, desenhar o piloto aqui e tudo mais. Mas para efeito da videoaula, aqui já é o suficiente. Agora eu quero adicionar uma iluminação. No caso, eu vou querer colocar, eu posso vir aqui em Environments, que são os cenários, e clicar aqui no cenário que tem uma iluminação semelhante. E aqui eu posso ir customizando aos poucos a cena, né? Mudando um pouco a iluminação, eu posso alterar aqui a rotação dela para deixar o sol mais ou menos na mesma posição aqui, rotaciono. Eu percebo que o sol está batendo mais ou menos na direção naquele carro de trás, então eu já venho aqui e coloco uma posição semelhante. Eu posso alterar também algumas opções de chão aqui, colocar uma sombra mais realista e tudo mais. Beleza, acho que aqui está bem legal. Uma coisa que está me aparentando é que o carro está um pouco longe do chão ainda. Eu vou mudar isso, eu vou selecionar todos os objetos, eu vou mover mesmo no eixo Y e vou arrastar um pouco mais para o chão. E agora eu vou querer detalhar um pouco mais aqui a pintura. Eu vou adicionar alguns adesivos e tudo mais. Para salvar essa posição de câmera, eu vou vir aqui em câmera, e essa câmera 1 aqui que eu estou utilizando, que é a minha vista, está sem salvar, né? Tá não salva. E eu vou clicar aqui e salvar ela. Eu vou adicionar uma câmera, e com essa câmera salva, agora eu posso vir aqui clicar em câmera livre, que eu não mais preciso me preocupar com o posicionamento da câmera. Caso eu queira voltar para a posição original, só basta clicar em câmera 1, ela já vai voltar para a posição original. Aqui com a câmera livre, eu posso posicionar melhor os adesivos, né? Com a minha vista livre, eu posso adicionar os adesivos sem me preocupar em fugir, né, da perspectiva que a gente preparou inicialmente. Aqui eu vou clicar na peça que eu quero adicionar os adesivos, que no caso é a carenagem. Venho aqui na aba de cena, carenagem, eu posso editar o material dela e eu quero adicionar uma label, um adesivo, adicionar uma textura. E aqui eu vou procurar por alguns adesivos que eu havia feito. No caso, o símbolo da Escola de Minas, por exemplo, por cima, que é bem legal de colocar. Eu vou posicionar ele aqui no eixo X, usar a câmera ortográfica de cima. Assim eu consigo ter uma vista superior do carro e posicionar o símbolo. Eu vou clicar aqui nesse círculo de rotação, posicionar com o Shift, segura os ângulos notáveis e ir posicionando aqui da forma como eu desejo. Eu posso alterar também o tamanho. E, enfim, eu posso adicionar vários outros adesivos. Vou adicionar alguns a mais aqui. Venho aqui em adicionar textura. Legal. Aqui eu já gostei bastante do resultado. Vou posicionar ele na forma que eu quero. Clico na câmera e aqui está mais ou menos da forma como que eu desejo. Beleza, com isso pronto, eu posso vir e renderizar essa imagem. Posso vir em renderizar. Nessa aba aqui eu tenho opções. Eu posso renderizar uma imagem estática, que é o caso. Aqui eu posso adicionar o nome da foto. Eu posso colocar Formosai. Eu posso escolher qual é a pasta que eu vou adicionar essa imagem. Eu posso colocar no formato, em vários formatos, JPEG, PNG, PSD. É interessante o formato PNG porque ele consegue incluir uma camada de alfa, que é a transparência, ou seja, vai renderizar a imagem e vai deixar o fundo transparente, enquanto o carrinho aqui que eu escolhi, ele vai ficar opaco. Posso, assim, colocar o fundo que eu quiser depois. E também eu posso escolher a resolução do projeto. Além disso, eu também quero mostrar a ferramenta de câmera, a profundidade de campo, Depth of Field. Nessa opção aqui eu simulo o efeito de uma lente focando a uma certa distância e os outros objetos na cena sendo desfocados. Eu posso escolher aqui a distância focal. Beleza, personalizei aqui o foco que eu estou querendo e agora sim eu posso colocar para renderizar. Aqui o programa vai começar o processo de renderização. Esse processo pode ser bastante demorado, dependendo das opções que foram escolhidas e também dependendo da capacidade de processamento do seu computador, né?
Bom, finalizada a renderização, a gente pode editar ela no Photoshop, por exemplo, adicionar uns retoques, corrigir algumas imperfeições, ou cores, editar texturas e tudo mais ainda por cima dessa imagem aqui. E bom, esse programa ele tem diversas funcionalidades, diversas ferramentas. Quanto mais detalhada é uma cena, quanto mais texturas, mais objetos, mais cuidado se tem na hora de montar toda a cena, toda a perspectiva e tudo mais, o resultado é ainda melhor. E para nós da engenharia é sempre legal ter uma ferramenta de visualização em mãos para que a gente possa, por exemplo, visualizar o projeto de um carro, por exemplo, ou de qualquer outra peça, de uma forma mais apresentável, de uma forma que fique mais palpável, né? Aqui no Photoshop, rapidamente eu retoquei aqui, coloquei o piloto também. Enfim, aqui vai da criatividade de cada um fazer uma edição mais diferente e ter o resultado que deseja. E foi essa a videoaula, espero que tenham gostado. E, por favor, me deem um feedback também nos comentários do YouTube ou pessoalmente também. E é isso.